Pessoal, tudo bem? Lian Arelinha aqui com vocês, canal Educação Consciencial. Hoje, começando a nossa caminhada, né? A Renata até tá acendendo aqui uma luzinha para ver a nossa Acho que não deu muito certo, não. Estamos aqui no Monte Saint-Michel, na região da Normandia, na França, e obviamente à noite, passou da meia-noite, hora de criança já tá na cama, mas a gente veio gravar um vídeo para vocês, vamos mandando que vai melhorar a vida da pessoa aqui. Estamos mais uma vez fazendo um vídeo 360 e começando, obviamente, aqui na penumbra da cidade, mas vocês vão poder acompanhar com a gente, já que é um vídeo 360, vocês podem, caso vocês estejam com o celular, girar o celular assim, ó, é como se vocês estivessem aqui com a gente, gira para todos os lados, vocês vão conseguir enxergar para cima, para baixo, tudo o que vocês quiserem. Se você tiver o óculos, né, da realidade virtual, você pode colocar o óculos, é como se você estivesse andando aqui à nossa frente. Né, seu Renato? Estão dando boa noite aqui, que antes de falar do que a gente vai conversar, né? Tudo bem com o senhor? Como é que você está? Boa noite agradável. Tá bom, depois de uns raiozinhos e uns pinguinhos, demos um pouquinho. Isso, demos uma pausa para recarregar as baterias e agora partiu Cidade Fantasma. Muito bom, exatamente. Obviamente aqui a gente já passou da meia-noite mesmo, gente. E todo o pessoal aqui está dormindo. A gente está dormindo na cidade. Se vocês repararem aqui, onde a gente vai entrar agora, né? Dá a volta aí com a câmera. Estão passando aqui pela entrada, né? Aqui é um dos pontos. Aliás, inclusive vocês já viram o vídeo eu falando com vocês, mas lá de fora, na semana passada, né? Agora vocês estão vendo eu e o Renato aqui no 360 aqui dentro. Está conhecendo por dentro das muralhas e à noite. Né? Aqui é aquele... faz parte da linha lá de Miguel, né? Como é que é? Da lança. Da lança de Miguel. E aqui é o terceiro, né? O primeiro na Irlanda, o segundo fica na Inglaterra e o terceiro aqui no norte da França. E hoje a gente vai conversar sobre como os médiums podem identificar as diferentes percepções, como eles podem identificar dentro das suas percepções, da onde que vem a comunicação. Será que é alguma coisa na minha cabeça? Será que é uma comunicação de fora que eu estou tendo? Será que é algum obsessor que está querendo me enganar? Né, Renata, a gente estava conversando sobre isso hoje, inclusive das percepções daqui, né? Exatamente. Dessa localidade. Estava falando aqui com o Lian sobre como a gente acaba percebendo a energia do lugar. E uma das armadilhas que geralmente acontece, principalmente nesses lugares que a gente geralmente conhece como pontos com bastante energia, ou lugares que foram fundados com determinado tipo de função de atrair ou de acumular energia, como elas funcionam como iscas, né? E isso que a gente estava conversando, porque passando por alguns lugares aqui, o comentário que eu fiz com o Lian era sobre uma percepção vou usar o termo apatia, ou seja, tem lugares que, eu vou falar das minhas percepções, que a gente sente que o lugar vibra, tem algo mais forte, e outros que deveriam ter essa energia mais potente, já que é um ponto de referência, seja religioso ou porque faz parte de algum dos pontos, né, das linhas que se cruzam. Como aqui, nesse caso, me pareceu estranho, porque algumas consciências parecem estar mais entorpecidas, enquanto outras tentam uma comunicação. E aí o comentário que eu estava fazendo com o Lian e também de informações que eu recebi foi justamente energias que estão aqui para fazer comunicação, né? Para pegar essas pessoas que são médiuns ou que são mais sensíveis e que vêm aqui em busca de uma conexão e acabam sendo atraídas por essas energias que se
acabam fazendo passar por energias que supostamente estariam aqui. Então, um exemplo é como alguém que vem aqui buscar uma conexão com São Miguel, e essas energias que estão aqui vagando sabem que estão buscando isso. Então, acabam fazendo o quê? Acabam se aproximando dessas pessoas mais sensíveis e induzindo com que elas imaginem que estejam tendo uma conexão maior com São Miguel. Vai encontrar Miguel mesmo, né? Isso. E que, na verdade, não é o que está acontecendo. Então, é muito delicado, né, quando a gente fala sobre médium, sobre sensibilidade, quando a gente vai com expectativa de se conectar a algo e saber se isso que você está buscando se conectar, se é realmente a energia que você acredita que seja real, ou essas armadilhas que estão espalhadas por aí. Então, é interessante esse relato, né, das percepções desse local que a gente está, porque passa um pouco por todas essas fases de quando a gente está se conhecendo, né? No final, volta para o autoconhecimento, porque como eu vou saber, sem me conhecer, como eu percebo as coisas, se eu estou tendo uma comunicação verdadeira, de alguma consciência que realmente quer me passar alguma coisa, ou se eu estou tendo a comunicação de uma consciência que está querendo me enganar, né? Como que eu vou diferenciar? É uma coisa que a gente estava conversando hoje. A consciência que quer enganar, ela não vai chegar, olha, desculpa, eu estou tentando te enganar aqui, deixa eu tentar, né? Ou então vai aparecer de um jeito feio, ou então um jeito que vai repelir, né? De acordo com o que você acredita. Ela vai aparecer, a comunicação, exatamente como você esperaria a comunicação de uma consciência amiga, de uma consciência que você tem fácil digestão daquela imagem, daquela mensagem, né? Desculpa, gente, a gente vai ficar ofegante aqui mesmo, que é só subida, viu? Então a gente vai aqui, tá? Então, como que a gente diferencia isso, né? E esse diferenciar, ele tá muito sutil, e aí pode trazer a sua experiência também, Renato. Pelo menos para mim, ele é muito sutil na questão do sentir. E para eu conseguir diferenciar essa comunicação, eu preciso saber como eu sinto. Uma comunicação que é vazia, uma comunicação que não é da consciência que eu estou procurando, uma consciência amiga, e como eu sinto uma comunicação que é da minha rede, que é de uma consciência que quer me ajudar, né? Que é de parceiros. Então, a gente fala muito isso no Despertando né? O que é o vermelho para você, o que é o frio para você, o que é o calor para você, né? Para você se conhecer. Então, para esse relato do Renato, que chega e fala assim, bom, eu senti aqui um lugar vazio, aqui tem consciências que querem enganar os outros e tudo mais. Você precisa saber diferenciar. E para saber diferenciar, você precisa saber como você sente essas frequências, né? E aí que tá o X da coisa. Aqui dentro do que a gente tá falando para vocês, gente, aqui já estamos virando aqui nos caminhos. Vai ficar escuro mesmo, tá? A gente tá passeando aqui nas muralhas à noite, cuidado, hein? Vai cair aqui, já a gente chamando a Faustão. Vídeo cacetada. E vai ficar escuro mesmo, gente. O Renato tá aí com a lanterna dele. Do celular? Do celular, pelo menos pra gente não escorregar e cair. Se cair, você já tem a risada da noite. Então, a gente precisa saber diferenciar muito bem o que a gente sente. E não tem jeito. É tentativa e erro. Eu diria primeiro, né, Renato, se você está desenvolvendo a mediunidade ou se tem uma intuição, você vê uma mensagem na cabeça, primeira coisa, o que é essa mensagem? Qual é essa mensagem? Está te levando para onde? Né? Voltando para o básico, né? Sim. Então, até trazendo a comunicação que você teve, eu não sei se as pessoas conseguem ver o tanto de escuro que está aqui, o tão bonito que é aqui também. Não sei se dá para ver, mas é fantástico. A gente está aqui na ponta das muralhas. E aqui tem um poço, né? E tem um poço aqui do lado, exatamente. Não sei o tanto que dá para ver. Não sei se a luz ajuda, se atrapalha, enfim.
Então, voltando para o que a gente estava falando, né? Dentro da sua experiência aqui, de ter escutado isso, passou por essa questão? Sim, porque o que acontece? Quando a gente tem acesso ou que a gente está buscando entender melhor nossa sensibilidade, o que a gente acaba captando, a primeira pergunta, aí eu vou sempre me usar como referência, é por que eu quero acessar alguma informação ou qual a necessidade de acessar. E aí, às vezes, a pessoa pode falar assim, eu sou extremamente sensível, eu entro nos lugares e acabo passando mal, ou tendo algumas sensações, ou tendo algumas visões. Isso pode ser o primeiro, né, o primeiro sintoma, vamos dizer assim. Sim. E é a partir desse momento que a gente começa a querer buscar entender mais, é que a gente precisa estar mais atento. Por quê? Porque a gente acaba, de fato, atraindo todo tipo de informação e aí entra no campo de eu quero muito acessar, eu quero muito ter contato, independente do que seja e para que seja, porque só o fato de ter acesso já me faz bem. Sim. Então, esse é o maior cuidado que a gente tem que ter, porque às vezes as pessoas estão tão, vou chamar assim, animadas, porque de repente conseguem captar alguma informação e essas informações começam a fazer mais sentido, porque essa energia que ela de repente está captando está falando o que ela quer ouvir, quer dar a ela essa sensação de confia em mim, que eu estou te intuindo para a coisa certa, para o lugar certo. E aí é a primeira porta para os equívocos, porque a gente acaba confundindo o que a gente acessa com o que a gente deseja acessar. Então, no caso aqui, hoje, a experiência que eu tive é que, vindo para um lugar desse, onde a expectativa ou o que se vende sobre o lugar é um lugar extremamente forte, com esse arquétipo de São Miguel, que tem uma super energia. Todo mundo já vem predisposto para essa conexão, para o que pode acontecer aqui, né? Então, já fantasiando, exatamente. já imaginando. A gente já chega aqui buscando querer essa conexão com São Miguel. E aí, quando chegamos aqui, o Leandro teve a experiência dele, eu tive a minha, e o que nós comentamos ali depois foi a minha sensação de parecer entrar num lugar vazio. E esse lugar vazio não é que não existam consciências aqui, mas é que as consciências mais antigas parecem estar aqui aprisionadas ou entorpecidas, enquanto outras energias estão circulando no entorno e que não tem nenhuma vibração com o que a gente imagina que seja uma vibração positiva ou mais esclarecida, tentando se acoplar ou tentando se comunicar com quem veio aqui em busca de comunicação. E então, em determinado momento, as informações que eu recebi foi justamente para ter esse cuidado, que não só aqui, mas em qualquer outro lugar onde a gente acaba tendo essa referência de que são lugares com muita força, com muita energia, muitos desses lugares têm de fato uma energia, só que não é exatamente essa energia tão positiva quanto eles dizem. Às vezes eles prendem aquela consciência que de fato tem uma boa energia e por alguma razão está por ali para resgatar outras consciências, mas está ali impedida de agir, então ela vira uma isca. Então todo mundo acaba se aproximando ou buscando esse lugar, enquanto outras energias estão ali para manipular. Aí você imagina o tanto de pessoas que vão para esses lugares, né, de peregrinação,
buscando conexão, buscando autoconhecimento, são tocadas, sentem alguma coisa, mas a nossa boa-fé, né, o nosso desejo de estar em conexão e poder auxiliar não só o nosso crescimento, mas também a outras consciências, a gente acaba sendo manipulado e achando que está fazendo uma conexão com uma energia, e enquanto isso outras energias é que estão nos manipulando. Então hoje ficou muito claro isso, né? Para mim foi mais um... Aqui outro poço. Aqui tem outro poço, não sei o tanto que o pessoal consegue ver. Então, Lia, hoje para mim assim, um grande aprendizado aqui em São Miguel foi estar atento às energias que se aproximam e tentar fazer uma pergunta interna: por que eu estou aqui? E se eu estou em comunicação, se eu consigo me comunicar com alguma energia, por que eu preciso me comunicar com essa energia? O que eu tenho, né, para evoluir nessa comunicação? Que utilidade eu tenho? O que eu vou aprender? Ou o que eu posso também auxiliar nessa energia? Então, se a gente não se conhece, se a gente não tem um autoconhecimento sobre quem somos e como nós entendemos a espiritualidade... Vamos tentar parar aqui? Vamos. Fica mais difícil... Esse pessoal consegue enxergar a gente assim. Fica mais difícil a gente poder também entender as energias que nós acessamos e como nós podemos ser auxiliados e auxiliar. Essa foi minha percepção desse local ontem e hoje. É interessante que essa parte de que as pessoas vão nos lugares procurar a conexão de acordo com o que estão vendendo, entre aspas, né, do que é o local. Nesse caso aqui, a conexão com São Miguel, ou qualquer igreja que você vá, ou templo, ou local histórico, enfim. O que a gente fala no Despertando também, né? Enquanto a gente está desenvolvendo a mediunidade, enquanto a gente não tem a clareza da conexão que a gente pode ter, como isso acontece, da gente não treinar ou abrir essa possibilidade dentro desses locais, né? Sim. Então, no Despertando a gente fala, poxa, treina lá na sua casa, no quarto, na sala, né? Com coisas mais simples, de forma mais simples, até você se conhecer, até você saber como funciona. Não chegar assim dentro de um lugar histórico como esse, e a gente aqui está fazendo um favor para nós mesmos, dormindo aqui, né, inclusive, aqui dentro, né, a gente não está aqui, o nosso hotel está aqui dentro, né, no complexo, a gente vai dormir aqui essa noite, já dormimos a noite passada. Então, ter todo o cuidado, né, saber o que vai fazer, aonde abrir a sua frequência, aonde abrir o campo, ter a noção de que tipo de comunicação pode acontecer, como ludibria, como pode ser ludibriado ou não, quando uma comunicação verdadeira pode acontecer. Então, a ideia desse vídeo, obviamente, nesses poucos minutos que a gente tem de conversa aqui, não é ensinar as pessoas a desenvolver mediunidade, nem a identificar quando uma comunicação é de uma forma ou de outra forma. Até porque essa resposta é muito pessoal. Você precisa se conhecer, como eu percebo, como você percebeu. Sim. Aqui eu percebi também como algo vazio. A gente entrava nos ambientes da igreja, né, que parece um castelo, e a gente falava assim, isso aqui tá vazio, né? E tá vazio mesmo, fisicamente tá vazio mesmo. A gente tá falando, tá vazio de energia, tá vazio de consciência, tá vazio de contato, de alguma coisa que me serve, né? E como você percebe o vazio? Como você percebe é diferente, como eu percebo, como outra pessoa percebe. Então esse é o princípio lá do Despertando que a gente faz. Então o que é o vermelho para você, o que é o vazio para você, o que é o quente, o que é o frio, né? Então quando eu entrei tem uma sala que me chamou muita atenção aqui, duas na verdade, uma aquela dos pilares, obviamente as pessoas não vão saber o que a gente está falando, mas aquela dos pilares que foi debaixo do altar, e aquela do refeitório, que é um grande, como se fosse um galpão ali dentro que não tem nada. Ali nesse galpão, essa sensação de vazio para mim foi muito forte, do tipo, nada. E eu falava assim, será que eu tô com algum problema? Eu não tô sentindo nada, eu não tô... nada, né?
Aí eu falei assim, não, por que eu tô duvidando do que eu tô, Sim. eu tô sentindo? Eu não tô sentindo nada porque não tem nada. Então, mas foi exatamente isso que eu resolvi hoje me respeitar mais ainda do que geralmente eu já faço, porque, claro, a gente chega aqui com muita expectativa, né? Você chega num lugar com Será que vai acontecer? um arquétipo tão emblemático, apesar de ontem eu acabei saindo aqui e aqui tava a lua, tava linda e o céu tinha trocentas coisas passando aqui. Não vou falar não vou falar de naves, mas assim, tinha muita coisa passando aqui no céu. E eu falei com o Liam, poxa, Liam, eu senti muito mais conexão e energia das muralhas para fora do que aqui dentro. E aí quando foi hoje que nós de fato fomos visitar, para mim era um vazio. E eu me questionava o tempo todo, como que eu posso estar num lugar? Porque aqui, em uma época, foi um espaço religioso e uma determinada época isso virou uma prisão. Então tem muita história aqui, com certeza. E o que me chamava a atenção era o fato de parecer estar dentro de um lugar que nunca existiu nada, de não ter energia. E eu passei por todos os lugares aqui dentro do castelo e não senti absolutamente nada. E aí quando eu saí do lado de fora, na lateral, é que eu senti de fato uma comunicação. E essa comunicação foi muito direta comigo sobre o porquê que eu não senti as energias que estão aqui entorpecidas, ou seja, as energias mais antigas que por alguma razão estão sendo controladas ou mantidas como quase que em estado de sonolência, assim, é como se elas não conseguissem entender o que está acontecendo, enquanto outras estão, literalmente eu usei uma referência para o Liam que foi de ratoeiras, era como se várias energias estivessem ali assim, olha, eu estou aqui, me acessa, ou vamos nos comunicar. E nesse momento eu entendi que eu não tinha que estar em comunicação com nada e nem com ninguém, porque essas energias que estão aqui, elas não pelo menos eu não tenho conhecimento e nem para usar para que eu possa entender melhor a minha sensibilidade ou a minha mediunidade, quanto também saber que energia é essa que está aqui tentando uma conexão, já que tudo aqui está muito, muito parado, pelo menos para o meu nível de sensibilidade. Então, para mim, o recado, ou seja, a experiência de hoje foi muito de se respeita. Né? Às vezes a gente entra focado, eu preciso me comunicar, eu preciso acessar, eu estou num lugar que é impossível, tem muita história, tem essa coisa de se eu não conseguir me comunicar, ou se eu não conseguir ter acesso, é porque a minha mediunidade está ficando fraca, ou porque eu não sou muito bom. Nunca busque a sensibilidade e a mediunidade como se fosse uma meta de superpoder. É uma questão de sensibilidade para que a gente busque entender mais sobre a gente e, se acessamos algo, qual é o... Eu também vi a luz. Viu? Ah, sim, não, agora faz sentido, tá bom. Então é isso. Foi esse aprendizado que eu tive hoje, de entender que a sensibilidade não é um botãozinho que você aperta e fala assim, ó, vamos ver quais são as energias que estão passando, o que eles querem dizer. Pelo menos é assim que eu sinto e que eu me comporto. E hoje foi essa lição. Sim. Se não sente nada, não inventa, não tenta. Não busca. Não busca. O moral da história, gente, aqui pra gente já pousar nossa nave aqui, finalizar o vídeo, a gente passar para vocês que a diferenciação na comunicação vai da percepção do médium. E todos somos médiuns, tá? Então vai da sua percepção. Vai de como você percebe as coisas.
Então não tem como passar um livretinho, um depara, olha, quando sentir isso é isso, quando sentir aquilo é aquilo, não tem isso, porque esse é o manual para ser enganado. Tá? O manual do depara, o manual da caixinha fechada é o manual para ser enganado. O manual para você não ser enganado é o manual do autoconhecimento. Então conheça como você percebe as coisas. Comece, como a gente faz lá no Despertando, com coisas simples, com cores, com números, com percepções mais simples de pessoas, lugares dentro da sua casa, próximos a você, amigos que vocês conhecem aqui nos cursos de educação consciencial, pessoas que querem treinar junto com vocês, né? Comecem da forma simples, tá bom? E não procurem a comunicação em pessoas, em lugares, em situações específicas, que você pode achar ali uma holografia, pode achar uma consciência que está prontinha para te enganar. Então, vai de leve, se conheça e um passinho de cada vez, tá bom? Eu já falei várias vezes durante esse vídeo, dentro do trabalho de educação consciencial, a gente tem o Despertando 1, que é parte online e parte presencial, e o Despertando 2, que é presencial. Online você pode fazer agora mesmo. A segunda parte do Despertando 1 e o Despertando 2, procura na nossa agenda, vê se já não tem algum marcado e você já pode fazer a sua inscrição e estar com a gente lá para saber como treina isso, tá? E todo mundo é médium, mais uma vez, todo mundo tem capacidade de empatia, de perceber pessoas, lugares e de receber essas comunicações. Muitas vezes percebe como um pensamento, uma intuição, alguma coisa que você identifica sendo ou não sendo sua, né, e você acha que pode ser sua mesmo, mas muitas vezes pode ser alguma coisa que é intuída, algum campo de informação que você está acessando de lugares, de pessoas. Então, com a gente você consegue aprender a diferenciar e aprender a se conhecer, como você acessa essas informações e como essas informações parecem para você, boas, ruins, neutras, mas de acordo com a sua percepção, certo, senhor Renato? Sim, não, e nem sempre você vai ter a percepção na hora. Sabe aquela coisa, você está passando na rua, tem uma pessoa que te entrega um papelzinho, faz uma propaganda, aí você às vezes fala assim, eu não vou ler agora não, você mal olha para a pessoa, pega o papel, bota na bolsa e você chega lá uma semana, vai limpar a bolsa, ou você dá conta que aquilo está no seu bolso e de repente ali está escrito alguma coisa, tem um recado que era o que você precisava ou que você estava buscando. Eu estou dando um exemplo. É a mesma coisa que acontece com muitas pessoas. Elas às vezes entram em lugares, estão com pessoas e que naquele momento ela não percebe como é sutil a comunicação. E aí passa 2, 3 dias, ela começa a ver ou sonhar ou ter uma intuição que ela fala assim, por que eu estou pensando nisso? E ela acha que a comunicação está acontecendo naquele momento. Só que ela foi acessar isso dias antes. Então, essa é a grande questão quando a gente começa a descobrir a mediunidade, a sensibilidade, que não é uma coisa instantânea. Eu chego, ponho a mão e sei de tudo. Cada um tem a sua forma, o seu estágio. Mas o mais importante é, quanto mais você se conhece, você vai conseguir discernir o que é ansiedade, né? Eu estou colocando tanta expectativa ali, Total. E aí você está criando algo que é da sua cabeça, ou você está atraindo uma energia compatível com o que você deseja. Então, um autoconhecimento para a gente conseguir ser sincero com a gente. Estou sentindo, não estou sentindo, ou o que eu estou sentindo, simplesmente permita, não é que você vai absorver, mas se permita sentir. Então, gente, é isso. Ficamos por aqui. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. É para ser escuro mesmo, porque tá noite, tá escuro, não tem luz. O que importa é que a gente fala, não como a gente parece, né? Até porque eu não penteei o cabelo hoje. Então, aqui no escuro vocês não vão conseguir ver minha cabeleira despenteada, né, Renato? E assiste no escuro, que aí... Isso, assiste no escuro pra estar na mesma vibe que a gente, tá bom? E de vez em quando toma um susto também, igual a gente aqui, vê coisa passando, tá bom? Então, gente, espero que vocês tenham gostado. Domingo que vem a gente tem mais vídeo. Dá uma olhadinha na nossa agenda, quem sabe no próximo evento vocês não podem estar com a gente, tá bom? Tchau, tchau. Tchau.